Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal e hoje nós iremos continuar a mega revisão para a FUVEST segunda fase. Aqui nós já estamos em arranjo e combinação. Se você não assistiu a aula de princípio fundamental da contagem, por favor assista, porque eu irei encontrar as fórmulas de arranjo e combinação usando o princípio fundamental. Ao final de hoje, a gente vai estar finalizando a matéria de análise combinatória, tá? E assim como na progressão aritmétrica e na geométrica, eu vou dar para vocês o que você precisa lembrar, o cerne no final, tá? Então, lá em análise combinatória, você precisa lembrar o que é uma permutação, você precisa lembrar como fazer um anagrama. E você precisa lembrar que E multiplica e ou soma. E para finalizar, você precisa lembrar das fórmulas de arranjo e de combinação, tá? Parece muita coisa agora, mas não é tanta coisa assim, tá? Partindo do pressuposto que as fórmulas são bem parecidas e bem interligadas. Então vamos lá. Assim como na aula anterior, nas duas aulas anteriores, eu vou explicar usando uma situação problema, porque eu acho que é mais simples. Então vamos lá. Situação problema 1. De quantos números formados por 3 algarismos distintos existem a partir de 2, 3, 5, 6, 7, 8 e 9? Então vamos lá. Vamos tentar resolver isso usando o princípio fundamental da contagem, o nosso querido PFC. Bom, eu vou ter 3 algarismos, né? Então 1, 2, 3. Um algarismo vai ser das centenas, o outro da dezena e o outro da unidade. Como eu preciso escolher um algarismo e outro, eu vou multiplicar todo mundo. Beleza. Para escolher isso, eu tenho que ir lá pegar um número desses e colocar na primeira posição. São 7 opções, então eu tenho 7 possibilidades para as centenas. Para as dezenas, como eu não posso repetir algarismos, agora eu tenho 6 possibilidades, porque eu já usei uma lá na centena. E na unidade, como eu já usei 2, eu vou ter 5 possibilidades. Então a resposta para esse problema é 7 vezes 6 vezes 5, e dá 210 números distintos, tá? Por exemplo, 235, 567, 797, enfim, existem 210 números diferentes que dá para formar com esses 7 algarismos, sendo os números distintos entre si. O que eu quero que você perceba aqui, deixa eu fazer um tracinho aqui. O 7 vezes 6 vezes 5, você concorda comigo que é 7 fatorial, né? Que é o 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, dividido por 4 fatorial? Concorda comigo? Porque olha só, se eu pegar o 7 e abrir ele, 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 fatorial, e aqui 4 fatorial, eu poderia cortar esse com esse e sobra exatamente o que eu tinha lá, 7 vezes 6 vezes 5. Exatamente. Por quê? Porque existe uma relação entre 7 e esse 4, e é justamente a fórmula do arranjo. A fórmula do arranjo é um N, né, que é o número de elementos pelo P, que são as possibilidades, né, os lugares, né, a serem arranjados esses N elementos. E a fórmula é o seguinte, N fatorial sobre N menos P fatorial. Então N é o número de elementos e o P é o número de lugares para você pôr esses elementos. Então aqui você consegue perceber, o N é 7 e o P é 3. Então eu teria o 7 fatorial sobre 7 menos 3, que é o 4 fatorial, que é justamente o anterior. Essa é a fórmula do arranjo. Tranquilidade? Nos próximos exercícios a gente vai usar a fórmula direto, porque é mais rápido. Mas caso lá na FUVEST você esteja com dificuldade de lembrar da fórmula, você pode simplesmente usar o princípio fundamental. Talvez seja difícil você encontrar de acordo com a questão, mas é possível, eu estou mostrando para vocês aqui que é possível. Legal? Belezinha. Vamos para a segunda situação problema. Quantos subconjuntos formados por 3 elementos distintos existem a partir do conjunto, e aí eu tenho o mesmo conjunto de números, tá? Só que aqui o lance é o seguinte. Vamos fazer primeiro pelo PFC. Então, pelo PFC, eu tenho 3 elementos, subconjunto, e eu preciso escolher o primeiro elemento, e o segundo, e o terceiro, por isso eu multiplico. Eu tenho 7 possibilidades para o primeiro, eu tenho 6 porque eu já escolhi, e eu tenho 5 porque eu já escolhi. Legal? Ah, Johnny, então a resposta é 210? Não. Porque olha só,
Quando a gente olha para um subconjunto, vou chamar de S1 subconjunto aqui, ó, com 3 elementos. O 2, 3, 5, ele é a mesma coisa do que o 3, 2, 5. Então, a ordem que eu escolho os elementos não importa. Sempre vai ser a mesma escolha. Olha lá na de cima. Se eu escolhesse, se eu fizesse o número 235, ele seria diferente se eu fizesse o número 325. Aqui não. 235 o 235, o subconjunto composto pelos elementos 2, 3, 5, é a mesma coisa que o subconjunto composto pelo 3, 2, 5. Por isso, não é possível a gente fazer desse jeito. Johnny, mas eu tive uma ideia. E se eu dividir o 210 pela permutação dos 3 elementos? Aí dá. Se você dividir pela permutação, você tem que lembrar lá da permutação, você vai ter 210 dividido por 6, que é o nosso querido 35. Então sim. Johnny, não entendi direito. Vamos fazer de outra forma. Sai o princípio fundamental. Vamos fazer usando o arranjo. Vamos fingir que isso fosse um arranjo. Um arranjo de 7 elementos em 3 lugares. Isso seria 7 fatorial sobre n menos p. E n menos p é 4 fatorial. O problema é que a gente vai cair na mesma coisa. A gente vai ter 2 subconjuntos que são diferentes. Dois subconjuntos que são iguais, só muda a ordem dos elementos, tá? E num subconjunto, isso é regrinha de conjunto, tá? Quando você muda a ordem dos elementos, o conjunto ainda é igual. E esse seria o problema. Se a gente considerasse os 210, a gente estaria considerando esses dois subconjuntos como coisas diferentes. Assim como no anterior, que a gente está considerando 235 como um número diferente de 325. Mas ali faz sentido, aqui não. Para a gente sanar isso, a gente teria que dividir essa galera pela permutação aqui possível. Como são 3 elementos, seria a permutação. Tá? Vou pôr até separadinho aqui, ó. Eu teria que dividir pela permutação. 1 sobre P3, né? Que é a permutação de 3. Ou seja, aqui que a gente aprende a fórmula de combinação. A fórmula de combinação é basicamente a fórmula de arranjo com uma permutação. Então, a fórmula de combinação de n em p é n fatorial sobre n menos p fatorial vezes n fatorial. Tá? Então, colocando aqui os números, ó, seria uma combinação de 7 em 3, né, lugares. Então, é 7 fatorial. 7 menos 3 é 4 fatorial. 3 fatorial. Basicamente, é a fórmula do arranjo dividida por uma permutação. E é isso, você vai conseguir lembrar as duas fórmulas de uma só. Você tem que lembrar que a combinação é o arranjo com uma permutação. E aí você consegue dividir isso e fazer as contas. Então, o que a gente chegou aqui? Nós temos duas fórmulas básicas de análise combinatória, sendo o arranjo e a combinação. E quando eu vou usar quem? Eu vou usar o arranjo quando a ordem de escolha não importar. Por exemplo, quando a ordem de escolha importar. Então, no primeiro exemplo, a ordem de escolha importa. Porque é diferente eu escolher o 2, depois o 3, depois o 5, de eu escolher o 3, depois o 5, depois o 2, depois o 5. São coisas diferentes, porque são números diferentes. E a combinação, a ordem de escolha não importa. Como, por exemplo, esse subconjunto. Eu escolhi o 2, depois o 3, depois o 5, é a mesma coisa que eu escolher o 3, depois o 2, depois o 5. Vamos fazer 2 exemplos aqui para vocês pegarem isso melhor. Situação problema 3. Um campeonato de futsal será decidido em um quadrangular final envolvendo as seguintes seleções: Brasil, Itália, Espanha e Argentina. De quantas maneiras distintas o pódio será formado? Então a pergunta que você tem que fazer quando você pega uma coisa dessas é: a ordem de escolha importa? Sim, importa. É diferente eu ter o Brasil em primeiro, em segundo a Itália e em terceiro a Espanha, do que eu ter a Espanha em primeiro, em segundo o Brasil e em terceiro a Itália.
Perceba, são pódios diferentes, né? O primeiro ganha medalha de ouro, o segundo de prata, o terceiro de bronze. Então a ordem sim importa. Depende do que eu vou escolher para cada lugar. Porque dependendo da posição vai ter um pódio diferente. Então, se a ordem importa, sim, ela importa, você vai usar um arranjo. Então aqui é um arranjo de 4 seleções em 3 lugares no pódio. A fórmula de arranjo é o n fatorial sobre n menos p. 4 menos 3 é 1. Então aqui a resposta é 4 fatorial. Ou seja, 24 possibilidades. Tudo bem? Tranquilidade. Aqui você pode lembrar, né, a combinação como um casal, né? Você não fala assim, ai, nossa, esse casal combina tanto. Um casal é uma combinação. Por quê? Porque não importa se você escolher primeiro uma pessoa e depois a outra, ou primeiro a outra e depois a uma pessoa. Ainda é o mesmo casal. Então essa ordem não importa. Então lembre que a combinação é tipo um casal. Tá? Tem gente que usa a ordem importa, arranjo, sim, importa. E a ordem importa, não, combinação. Eu não gosto muito disso. Se você quiser lembrar desse jeito, vai na tua. Eu prefiro lembrar que combinação é tipo um casal e arranjo é tipo um arranjo de flores. Se você for lá na florista pro seu casamento, ela vai olhar arranjos diferentes. Se botar uma margarida, depois uma rosa, depois uma tulipa, é diferente de você colocar uma tulipa, depois uma margarida, depois uma rosa. Um arranjo de flores, dependendo da ordem, vai importar. Vai ser um arranjo diferente, vai ser uma mensagem diferente, tá? Eu prefiro lembrar desse jeito, porque eu acho mais lógico do que só um joguinho de palavras. Legal? Show de bola. Vamos para a última, então. Em um curso de língua estrangeira... tudo bem. Estudam 30 alunos. O coordenador do curso quer formar um grupo de 3 alunos para realizar um intercâmbio em outro país. Quantas possíveis equipes podem ser formadas? Então, a primeira pergunta que você tem que fazer. A ordem de escolha. Importa? Não, né? Vamos supor. Se você escolher primeiro o João, depois o Miguel, depois o Luiz, é a mesma coisa se você escolher o Luiz, depois o João, depois o Miguel. Ainda os mesmos 3 que vão, né, para o intercâmbio. Então a ordem não importa. E se a ordem não importa, você usa a combinação. É uma combinação de 30 alunos em 3 lugares. E a forma de combinação é 30 fatorial, o n fatorial, sobre 30 menos 3 fatorial, que é o 27 fatorial, e vezes o 3 fatorial. Para resolver isso, vai ter que abrir o 30, né? 30 vezes 29, vezes 28, vezes 27 fatorial. Sobre 27 fatorial e o 3 fatorial. Eu vou cortar o 27 com 27, aí você vai ter que fazer essa conta, né? Não vai ter muito para onde fugir. Mas vai dar o nosso querido 4.060, tá? Então existem 4.060 possibilidades de equipes para mandar para o intercâmbio. Tudo bem? Essa é a aula de hoje. E é isso. Vejo vocês na próxima.